Papo de Psiquiatra, com Marcelo Branhas, Marcos Crossi e Pedro Rosa. Tudo o que você sempre quis saber e nunca teve para quem perguntar. Seja bem-vindo e seja bem-vinda a mais este episódio do podcast Papo de Psiquiatra. E hoje é um prazer para nós iniciarmos um novo grande tema. Já teve temas personalidade, humor, ansiedade. E hoje a gente inaugura um grande novo tema. A gente não sabe quantos episódios serão, mas a gente vai falar sobre dependência química, ou como é a classificação atual, transtorno de uso de substância. E neste primeiro episódio, eu, Marcos e Marcelo, vamos falar um pouco de maneira mais abrangente do que quer dizer isso, né? O que quer dizer dependência química, abuso, dependência de substâncias, transtorno de uso de substância. O que um psiquiatra quer dizer? O que as ciências da saúde querem dizer quando elas se referem a uma pessoa que se tornou dependente ou abusa de determinada substância química? O que isso quer dizer, pessoal? Oi, gente. Falando um pouco da importância, né, Pedro? A gente sabe que... Por que a gente fala, né, de substância? Quer dizer que isso causa muito prejuízo para as pessoas, né? A gente sabe, por exemplo, que essas substâncias muitas vezes estão ligadas à mortalidade, à morbidade, a muitos problemas para a sociedade em geral, né? Então, assim, começando pelo tabagismo, né? O tabagismo ele é responsável por uma boa parte, assim, das mortes, assim. Alguns dados mostram até 10% das mortes pode ser aí secundário ao tabagismo. A gente sabe que o tabagismo, por exemplo, pode estar envolvido aí no desenvolvimento de neoplasias, né, de câncer, o álcool também e outras substâncias ilícitas também, né? Ou seja, é importante a gente falar desse assunto, né? Então, o que são essas substâncias, né, que a gente fala, né? Quer dizer, teve aquele episódio que a gente falou um pouco de medicações, que causa, que não causa dependência, né? Então, quer dizer, essas substâncias psicoativas, elas são drogas, né, que de alguma forma elas causam uma alteração psíquica, né, além de uma alteração, vamos dizer, fisiológica, e elas são capazes de gerar abuso e dependência, tá? E a gente vai definir um pouquinho melhor isso. É importante dizer também que existem substâncias lícitas que causam, né, esse tipo de problema, por exemplo, álcool, tabaco, hipnóticos também, né, por exemplo, benzodiazepínicos ou Opidem, e também substâncias ilícitas, né, ilegais, por exemplo, cannabis, né, maconha, cocaína, heroína, dentre outras, né. Elas têm uma característica em comum, né, acho que todas elas, de forma direta ou indireta, vão causar uma ação num sistema cerebral, num sistema que a gente chama de sistema de recompensa, né? É um sistema que ele é responsável assim, por causar sensações de prazer nas pessoas, né? Associados não necessariamente só ao uso de substância, mas também alguns comportamentos nossos, né? Então, por exemplo, comportamentos relacionados à sobrevivência, quando a gente come, né? Quando a gente se alimenta, quando a gente bebe água, comportamentos sociais, atividade sexual. Então, esses comportamentos, eles ativam esse sistema de recompensa, né? Que muitas vezes está então associado a esse reforço comportamental desses comportamentos, mas também dessas substâncias. Ou seja, parece que essas substâncias, elas agem, né, elas sequestram, vamos dizer de alguma forma, esse sistema de recompensa, causando muito prazer. Por isso que o uso dessas substâncias, assim, né, esse comportamento de usar a substância pode ser tão reforçador, né? As pessoas gostam disso, né? Elas causam prazer, muitas vezes pode inclusive inibir dor emocional, enfim, tem várias outras funções. E é claro que assim, o uso até se tornar um problema de saúde, daí vamos dizer, existe um certo caminho e que a gente pode explicar agora para vocês também. O que parece é que esse circuito ele serve para fazer as pessoas repetirem esse circuito cerebral, o circuito da recompensa. Ele é um circuito no sistema nervoso central, no cérebro, que faz com que as pessoas repitam certos comportamentos. São comportamentos necessários para a nossa sobrevivência, como indivíduos, como espécie, e que se esse circuito é, de certa forma, sequestrado por uma determinada molécula, por determinada substância, é possível que o uso dessa substância persista a despeito de grandes prejuízos, porque ele sequestrou o circuito que faz com que o comportamento seja repetido, mesmo diante de uma situação caótica, e em prejuízo aos outros comportamentos importantes para o indivíduo, seja comportamentos de autocuidado, seja tomada de risco, seja socialização, seja trabalho, estudo, etc. Quer dizer, alguma coisa acontece nessa circuitaria.
Exatamente, Pedro. E o que acaba acontecendo, né, é que o indivíduo acaba diminuindo, que nem vocês falaram, né, muito a variabilidade do comportamento dele, sendo que aí todo o foco, a energia e o tempo gasto vai para manter o uso das substâncias, e em detrimento de estudos, em detrimento de tempo com família, de relacionamentos, de atividade física, de cuidar da saúde de uma maneira geral, de hobbies. Então, assim, tudo o tempo é gasto no uso de substâncias. Tem um experimento super clássico, né, que todo mundo trabalha com neurociências conhece, de que pegaram ratos, né, de laboratório, e colocaram cocaína, né, disponível de forma diluída em água, né, disponível na jaula onde ele estava, e daí o rato ele acabou ficando de forma desesperada e compulsiva usando a cocaína em detrimento de todas as outras atividades que ele faz, inclusive a atividade sexual e alimentação, né. Isso é uma coisa que é importante lembrar, né, que é um problema de saúde que tem um substrato cerebral, né? Então, acho que isso é sempre importante lembrar e falar para as pessoas, para os pacientes, para as famílias, porque muitas vezes esse uso de substância ele pode ser, de certa forma, moralizado, né? Então, quer dizer, a pessoa ela usa substância porque ela é uma pessoa sem vergonha, né? Uma pessoa, vamos dizer, enfim, existem várias outras interpretações negativas em relação a esse comportamento, e quando, na verdade, a gente vê que existe um substrato cerebral, físico, biológico, né, que, vamos dizer, que explica, né, esse uso de substância, vamos dizer, apesar de claros prejuízos, como o Marcelo falou, até ratinhos continuam a usar substâncias apesar dos claros prejuízos, né, ou seja, isso não é exclusivo, inclusive, para nós seres humanos, não é? A questão interessante é que as substâncias, muitas vezes, elas têm um impacto no sistema nervoso central que é muito desproporcional ao impacto que os reforçadores naturais têm. Então, vou explicar melhor, né? Quer dizer, uma droga como a cocaína, ela vai jogar no sistema dopaminérgico ali, no ciclo de recompensa, um estímulo muito maior do que o estímulo que existe em atividades rotineiras da nossa vida, interação social, atividade sexual, conquistas que a gente tenha em termos acadêmicos, profissionais, etc. O sistema nervoso central, portanto, ele não está preparado para esse tipo de coisa, né? Eu estou explicando isso no sentido de que, de alguma maneira, é meio covardia com o sistema nervoso central. Ele não está preparado para isso, ele não foi desenvolvido para lidar com esse tipo de estímulo. Nesse sentido, a depender de susceptibilidades individuais, e a gente também sabe que existe um componente genético, familiar, uma pessoa se estar mais ou menos propensa a desenvolver dependência na medida em que ela usa certa substância. Quer dizer, não é todo mundo que, quando usa uma substância, adquire dependência. A maior parte da população bebe pelo menos uma vez por ano. Uma minoria da população tem um problema relacionado ao álcool. Não é todo mundo que fuma um cigarro na adolescência que venha a se tornar um tabagista, um dependente de nicotina. Mas existe uma probabilidade, que ela é razoavelmente grande, de que a pessoa, ao longo dos anos, tenha um uso progressivamente maior a despeito de prejuízos. No fundo, a questão é a gente trazer aqui para as pessoas um pouco desse rumo, né? De como que as coisas acontecem, de que maneira que uma droga, ela, digamos assim, invade a vida das pessoas. E a minha impressão é que isso se dá dividido em duas grandes maneiras. A primeira delas é a associação com eventos prazerosos, né? Na medida que a substância ela é utilizada em momento de gratificação, estar com amigos, estar relaxando, ou uma atividade sexual, qualquer outra, ou numa refeição, misturado ali num ambiente agradável, a droga tem um potencial de, na medida em que isso acontece diversas vezes, aquela atividade anteriormente prazerosa deixa de ser prazerosa sem a droga. E aí fica difícil não usar a substância, porque a nossa vida requer prazer, a gente quer ver amigos, a gente quer ter momentos de lazer, de entretenimento. Se esses momentos perdem toda ou boa parte da graça quando não tem uma substância envolvida, seja álcool, seja nicotina, seja cocaína, qualquer substância, maconha, fica difícil não usar, mesmo na presença de prejuízos. Esse é
um jeito, né? Um grande mecanismo. Um segundo mecanismo é na medida em que as pessoas enfrentam desafios cotidianos, problemas da vida, e a droga acaba entrando como uma fonte de solução para esses problemas, para atenuar o sofrimento que isso causa. Então, vamos um exemplo da pessoa que tem problemas interpessoais na família, toda vez que ela briga com o pai, com a mãe, vai lá e bebe. O indivíduo deixa de, ao longo dos anos, adquirir repertório, vamos chamar assim, habilidades, experiência, aprendizado para lidar com aquela situação, porque em diversas oportunidades, ao invés de aprender, ao invés de desenvolver essas habilidades e aplicá-las ao longo do tempo, recorreu ao álcool ou recorreu a alguma outra droga. Ou seja, ao longo de anos, a pessoa acaba se acostumando a recrutar a droga para resolver esse tipo de problema. Resolver entre aspas, né? Porque não resolve. E aí, portanto, nesses dois jeitos, ao longo do tempo, tanto prazer quanto situações estressantes acabam exigindo o uso de substância. Ou seja, mesmo quando a gente tem uma coisa gratificante, o indivíduo usa substância, mesmo quando ele está com problema, ele usa substância. Quer dizer, para comemorar e para afogar as mágoas, entre aspas. Quer dizer, portanto, a gente vê daí a droga se usada muito frequentemente, isso acontecendo em várias áreas da vida, difícil que isso tudo aconteça sem um grande prejuízo, né? Exatamente, Pedro. Acho que um ponto, então, quer dizer, tem esse reforçamento positivo, né? Ou seja, a pessoa, ela usa, né, uma substância, geralmente vai causar uma certa euforia, um certo barato, né, uma sensação de prazer, ou eventualmente pode ter também esse reforçamento negativo, né? De alguma forma vai retirar uma emoção aversiva, uma situação aversiva, pode ser medo, pode ser ansiedade, pode ser raiva, enfim. Ou seja, a substância ajuda nisso. Então, às vezes, como o Pedro falou, né? Então a pessoa, ela começa, por exemplo, a jogar videogame, isso é comum, né? E começa a fumar maconha jogando videogame. Então, toda vez que vai jogar videogame, fuma maconha, né? Da mesma forma, então, quando vai sair com os amigos, eventualmente, sei lá, assistir um jogo de futebol, vai ter que sempre ter grandes quantidades de bebida alcoólica para assistir aquele jogo de futebol, senão não vai ter mais graça, né? E daí, secundariamente, né, começam a apresentar outros problemas, né? Então, por exemplo, isso até é uma coisa que aprendi com o Pedro, quando eu era preceptor, não sei se ele lembra, mas da anedonia, né? Ou seja, eu sempre penso, né? Quando você está aprendendo a anedonia, né? Quando a gente perde prazer nas atividades que a gente, vamos dizer, gosta, né? Na vida. Então, por exemplo, eu posso ter certos hobbies e gosto de ouvir música, eu gosto de ir numa exposição de arte, eu gosto de sair com meus amigos, tudo isso me dá muito prazer. E ok, né? Então, são atividades que eu vou fazendo, são reforçadoras para mim. A questão que acontece, sim, às vezes em depressão, é que a gente perde prazer nessas coisas. Mas o uso de substância também acarreta uma anedonia. Né? Ou seja, não vai ter mais graça, porque assim, a liberação dopaminérgica associada ao uso de substância é tamanha que é difícil competir. Como o Pedro falou, é difícil, vamos dizer, eu conversar com um amigo e enquanto que a pessoa vai, vamos dizer, a liberação dopaminérgica quando você está conversando com alguém, quando você está usando cocaína, é muito diferente. Então realmente fica muito difícil competir, e daí assim, além, ou seja, dessas sensações positivas e de retirar sensações negativas, vamos dizer assim, a grosso modo, começam a ter outras consequências, né, o substância. Ele começa a se tornar, vamos dizer, como se fosse um problema independente em si mesmo, né? Assim, porque começam a ocorrer alterações fisiológicas, né, secundárias ao uso de substância. Por exemplo, é comum, né, as pessoas começarem a apresentar um processo que a gente chama de tolerância, né? Ou seja, com o repetido uso dessa substância, a pessoa cada vez ela vai precisar de um nível maior, uma quantidade maior da substância para ter aquela mesma sensação de prazer. Antes ela tomava uma dose de bebida alcoólica, ou seja, uma taça de vinho, né, uma dose de whisky, ela sentia um certo relaxamento, um certo prazer. Mas depois de alguns meses, com essa mesma dose de whisky ou eventualmente taça de vinho, ela não vai ter mais essa sensação de prazer, ela vai precisar tomar uma maior quantidade, por exemplo, 2 taças de vinho. Isso vai acontecendo, né? Então a gente vê às vezes aquelas pessoas que tomam bebida alcoólica em grande quantidade, né? Que precisam eventualmente tomar meio litro de certa substância, 1 litro de uma substância. Por quê? Porque existe esse mecanismo de tolerância e isso acontece com todas as substâncias de abuso, né? Então, por exemplo, isso pode acontecer álcool, maconha, cocaína, enfim, várias substâncias de abuso. Então, começam a ter problemas independentes, né? E além da tolerância, né, o indivíduo ele precisa administrar cada vez uma maior quantidade de substância para ter o efeito desejado.
Uma outra alteração fisiológica, física, para essas pessoas é a abstinência, né? Que geralmente é uma síndrome, né? Que assim, pode acontecer em diversas substâncias. Tem uma síndrome que tem vários sintomas, vai depender, claro, da substância administrada. A gente vai falar isso depois nos próximos episódios. Por exemplo, a abstinência de álcool é diferente de uma abstinência, por exemplo, de cocaína. Mas é uma síndrome que ela vai acontecer, né, quando, de alguma forma, essas concentrações, né, dessa substância no sangue, por exemplo, vai diminuir, né, no indivíduo que tem esse uso prolongado por muito tempo. E, de alguma forma, né, o organismo vai desenvolver sintomas que vão ter são rebotes a esse uso continuado, porque essa substância ela tem um efeito fisiológico, de alguma forma, né, o corpo ele se adapta a isso, né? Então, quando você tira, né, essa substância, o organismo de alguma forma está esperando isso, e alguns sintomas dessa falta começam a se desenvolver, e para diminuir esses sintomas, o que a pessoa precisa fazer? Administrar novamente a substância. Consumir de novo. Então, assim, é aquele lá, o eye opener, né, que falam da bebida alcoólica, né? A pessoa acorda de manhã, né, ou à tarde, né, e precisa tomar uma dose de bebida alcoólica. Esses são os fenômenos fisiológicos, né? Eles são muito comuns em quem tem problemas relacionados à substância. Tipicamente, tolerância é bastante frequente. Mas outras manifestações são importantes para a gente lembrar, né? Quer dizer, no fundo, é um consumo maior do que o pretendido. A pessoa tende a almejar consumir X e consome 2X. Consome muito X. Muito mais do que X, né? Existe uma tendência a pessoa querer reduzir ou tentar reduzir e não conseguir efetivamente. A pessoa despende muito tempo consumindo, intoxicado, buscando a substância ou se recuperando do uso. Existe também um desejo forte, chamado de fissura, de uma vontade muito grande de consumir. E esse uso de substância, a pessoa não consegue exercer os papéis que ela quer exercer na vida dela, seja familiares, educacionais, interpessoais com amigos, profissionais, gerando disfunção, consequências negativas para a vida que a pessoa quer construir. Então, quer dizer, a vida da pessoa começa a se tornar cada vez mais diferente do que ela gostaria no fundo que fosse. Muitas vezes o uso de substância gera situações de risco para a integridade física da pessoa, seja acidentes, dirigir sob efeito de substância, às vezes brigas. E o uso persiste a despeito desses prejuízos e até às vezes a despeito de prejuízos físicos, né, de doenças no corpo que aquela substância causa, né? Então, o indivíduo já está com cirrose, continua bebendo, o indivíduo já teve um câncer, continua fumando, o indivíduo tem, quer dizer, é uma dificuldade de parar a despeito de grandes evidências sociais da vida e da saúde, indicando que não é sábio, não vai fazer bem para a pessoa, ela não vai trazer para ela uma boa vida, né? Pois é. E além disso, né, de todos esses pontos que a gente comentou, também a gente vê no uso de substâncias variados graus de insight, né? Tem pacientes, por exemplo, que nem esses que a gente comentou, que tem um desejo de controlar o uso e acaba não conseguindo e se frustra e percebe. Tem pacientes que não, que estão em estágios anteriores, né, de crítica, acabando não percebendo os prejuízos do uso, né? E também que é esses estágios inclusive de motivação, né? Boa parte das técnicas que a gente acaba usando, uma delas na entrevista motivacional, por exemplo, é realmente mostrar, trabalhar colaborativamente com o paciente para ir mostrando os prejuízos, os prós e contras do uso, porque vários pacientes acabam ainda não tendo uma percepção dos prejuízos ou ainda estando até em negação, né? Complementando, né, o que o Marcelo falou, né, a negação realmente é uma característica importante, né, vista em muitos pacientes. Tem todos esses graus diferentes de motivação, né, de insight, e algo que é muito comum é realmente uma ambivalência em relação ao uso, né? Então, quer dizer, às vezes você vê realmente pessoas assim, um lado delas realmente quer parar, que percebe o prejuízo, e um outro lado não quer parar. Então, o tratamento muitas vezes vai envolver, de alguma forma, um terapeuta, ou psiquiatra, enfim, o profissional de saúde mental, identificar essa ambivalência e fluir com ela, assim, de alguma forma tentar estimular esse lado saudável, motivar esse lado saudável a parar, não é?
Então, é muito comum isso, né? Então é importante os familiares saberem disso, né? Porque, bom, falou que queria parar de usar álcool, de usar maconha, de usar cocaína, mas não parou, né? Claro que tem a questão da impulsividade, da perda de controle, mas também tem muitas vezes essa ambivalência, né? Uma parte quer e outra parte não quer parar. E o tratamento predominantemente se dá através de intervenções não farmacológicas, né? A gente falou de alguns problemas de saúde em que o tratamento farmacológico é uma parte central do tratamento, como transtornos de ansiedade e depressão, uma parte predominante do tratamento, como o transtorno bipolar, e outros transtornos mentais em que a parte farmacológica não é o cerne do tratamento, não é a parte principal, que são os transtornos de personalidade. Da mesma maneira que a gente também tem o que a gente pode dizer sobre os transtornos de substância. Existem isso claro que varia de substância para substância, né? Então existem algumas dependências que têm remédios muito eficazes e outros nem tanto, né? Então, mas de toda forma, o que tem em comum a todas elas são de uma série de estratégias psicoterápicas, que são predominantemente cognitivo-comportamentais, mas de prevenção de recaída. O próprio Marcelo Musso falou da entrevista motivacional, e também existem as intervenções que a gente chama de intervenções guiadas por pares, né, que são os 12 passos, né, o AA, NA, assim como, e aí um outro aspecto fundamental é a aproximação da família, né, então de como que isso é fundamental, e existem grupos de apoio aos familiares, existem um desenvolvimento novo de grupos importantes para que as familiares possam ter com quem conversar, receber instrução, se informar a respeito da melhor maneira de conduzir essa relação, que pode ser uma relação muito turbulenta, né? Bom, pessoal, esse foi o nosso primeiro episódio sobre transtorno de uso de substância, dependência química, abuso de substâncias, como você quiser chamar. Eu já falei no começo do episódio que a gente não tem um número de episódios, a gente tem tantas substâncias que a gente vai gravando. E a gente vai falar do próximo episódio, a gente já sabe que vai ser álcool, fique atento. Então, a gente deu um panorama geral como funciona, e no próximo a gente vai ser mais específico para cada uma das substâncias, tá bom? Isso aí, pessoal, que nem o Pedro falou, vai ter bastantes coisas aqui pra gente falar sobre o uso de substâncias. Abraços e até o próximo. Abraço, pessoal.